Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Já faz um tempinho que a gente não conversa. Vamos retomar o nosso famoso quadro Forrest Buzian contando histórias. Dessa vez o meu ambiente aqui é um carro dos anos 90, um dos primeiros carros que foram desenhados por computador, né? Estamos falando diretamente de dentro de um Volkswagen Pointer GL, ano 1995. Foi até engraçado, falando só um pouquinho sobre esse carro. Essa semana eu tive a oportunidade de andar um pouquinho mais com ele e achei muito interessante porque mais ou menos uns 3 anos, acho que foi em 2018 para 2019, eu tive como carro de uso um Ford Escort 1.8 GLX 95, do mesmo ano do Pointer, e era um Escort azul. Quem me acompanha mais tempo na página vai lembrar, era um carro que eu também comprei aqui no Sul, né? Era de única dona, e esse carro, esse Pointer, me fez lembrar muito aquele carro, né? Como se eu estivesse dirigindo ele, fechasse os olhos e parecia que eu estava andando no mesmo carro, né? O handling do carro é muito parecido, só que a diferença do Pointer para o Escort, no meu caso, eu senti que as suspensões são mais firmes, né? O Escort era um pouquinho mais, assim, um pouco mais, não digo molão, né? Mas é um pouco mais macio do que o Pointer. O Pointer é a calibragem é um pouco mais firme. Aí vai ter gente que vai me dizer, não, os amortecedores eram iguais, etc e tal. Não eram. Não eram. Eu sei que não eram porque o jogo de amortecedores desse carro foi trocado e encomendaram um jogo de amortecedores Escort, né? Que seria o mais fácil de achar. Eles não encaixam nas bandejas principalmente os dianteiros. Os traseiros eu acho que até são parecidos, mas eles são semelhantes, mas não são iguais. Tanto que o dono desse carro teve que esperar, pedir mais um outro jogo de amortecedores para colocar. E como o carro está com um amortecedor novo, então a gente percebe que realmente ele é mais firme, né? Mas muito legal andar um carro da década de 90 assim. A gente sente o motor 1.8, tem aquele torque gostoso, né? Aquele ruído metálico tradicional dos AP. Enfim, mas não é só sobre isso que eu vim conversar, né? Falando sobre esse carro, eu achei interessante porque nós estávamos fazendo as postagens e o Luiz Alberto Veiga, que é um dos caras que topou a ideia de criar um carro diferente usando a plataforma de Escort, né? Dois carros, né? Porque ele também criou Logos, que era o sedã de 2 portas. O Veiga contou que de início a Ford queria tomar para ela, né? A ideia de ter um carro desse 4 portas e lançar a nível mundial. Isso ia ter sido muito interessante, né? E justamente eles fizeram isso na 7ª geração, né? O MK7, o hatch, ele tinha a versão de 3 portas, cuja carroceria, se as pessoas, muita gente não sabe, mas a carroceria é do MK5, de 3 portas, porém com os paralamas com a frente do MK7 e atrás também com o apoio das lanternas, tal, da versão MK7, tampa traseira e as lanternas traseiras, né? Mas a estrutura do carro, ela é toda da 5ª geração, o carro de 3 portas, né? O carro de 5 portas, o hatch de 5 portas, realmente é um carro que foi redesenhado, tá? Mas é muito legal, assim, é interessante você ver como são as coisas, né? Nós estamos falando de um carro que foi planejado há quase 30 anos atrás, né? Que loucura, 28 anos atrás, ele foi lançado. E para nós na época era era uma coisa de louco, né? Lembrando bastante, quando esses carros chegaram no mercado, eu cheguei a comprar alguns, negociar alguns deles, na época da loja ainda, e fiz também alguns financiamentos de alguns carros desses. Eles eram bem mais caros do que tomando como exemplo, né, o Gol Bola,
que surgiu no mesmo ano desse carro, em 95, eram carros bem mais... eles eram mais caros, eles eram tidos como um segmento premium, né? E é muito interessante notar algumas coisas nesse carro, como a posição de dirigir, o painel, o desenho dos comandos, né? Tudo lembra carros da Volkswagen. É por isso que eu digo o seguinte, não tem só Ford, não tem só Volkswagen de 87 a 96. Tem Auto Latina, que era a colaboração das duas coisas. Se você entrar dentro de um Gol CL, por exemplo, um Gol Voyage Paraty ou Saveiro CL de 90 a 92, se o carro não tinha como opcional o motor AP, ele tem um motor AE, que é o CHT, né? E por mais preconceituoso que o povo era naquela época, e é até hoje, o motor CHT foi um excelente motor para o Gol, principalmente para o Gol, porque era uma carroceria leve, né? No Escort ele era mais pesado, então pouca coisa, sei lá, 100, 150, 200 quilos mais, acho que não chegava a 200 quilos mais pesado o Escort do que o Gol, né? E era um excelente, assim, o carro andava bem, ele era um motor mais sereno, ele não era um motor tão torcudo que nem o AP, né? O AP, a característica do motor AP é a questão do torque, né? Da arrancada. Então, olha, eu lembro que a gente vendia, mas principalmente para pessoas assim, mais de meia idade e tal, né? Pessoal que não é tão chegada à questão do desempenho do carro, ou não fazia diferença para eles, né? Voltando a falar da linha Logos Pointer, o Logos foi lançado com carburador eletrônico, né, na linha 93. E esses carros, quando eles chegaram, eles realmente apresentaram vários defeitos que não só na linha Logos Pointer, mas também na linha Escort Verona também apresentou um pouco menos, vamos dizer assim, né? Apesar de todos serem montados na mesma linha de produção, alguns modelos ficaram mais estigmatizados, acho que também até pela questão do número de carros produzidos, que foram menos, né? Na linha Volkswagen, com o badge Volkswagen, do que com o badge da Ford. Mas, principalmente a questão da resistência torcional, né? Vários carros quebravam, trincavam para-brisa. Alguns carros, o vigia traseiro pulava da carroceria, né, os primeiros, porque eles são colados, né, são vidros colados. A indústria estava começando com essa coisa do vidro colado nos anos 90. Não eram mais presos por borrachas como os antigamente, então eles eram mais rentes à carroceria. Também tinha a questão da caixa de fusíveis desse carro, que ela usa uma placa eletrônica, que com o tempo ela acaba estragando, pifando, enfim. E é uma praga para fazer funcionar, principalmente equipamentos elétricos, né? Vidro, trava elétrica, sensor de alarme, ar-condicionado, muitas vezes ele também dava problema, sistema de som, coisas que incomodam, né? Então, esse carro, por exemplo, não tem esses problemas porque não tem nada disso, né? É um carro básico, então para guardar é um carro mais tranquilo, né? Mas alguns carros incomodaram. O Pointer tinha a questão da caixa de câmbio, principalmente no GTI, que era uma caixa de câmbio mais reduzida, mais curta, né? A relação de câmbio dele acabou prejudicando o carro. Tiveram que fazer um recall branco, né? A fábrica trouxe os carros de volta e relançaram os carros alguns meses depois com as caixas de câmbio corrigidas. Os últimos carros eram muito bons, e esse carro inclusive era feito na Argentina, né? O que também era uma coisa interessante, porque a gente acha que foi só no Brasil. Não, ele também chegou a ser produzido na Argentina, ou ele era montado em CKD, aí eu já não me lembro, não tenho essa informação. Mas esse carro vendeu muito bem na Argentina, tanto é que existem Pointer modelo 97, ele saiu da linha na Argentina um ano depois, né? E o Logos saiu em 97, né? O Logos teve um sucesso maior no mercado nosso, até porque ele pegou um nicho de mercado que o Voyage deixou de atender em 95, quando acho que o último Voyage 95, foi 95 que saiu o Voyage quadrado, né? O Voyage só foi ser relançado só no século 21, a marca, né?
o modelo Voyage, né? Então, Volkswagen, Auto Latina tiveram carros muito interessantes. Na verdade, historicamente falando, o primeiro deles que foi lançado oficialmente pela Auto Latina foi o Verona, né? Que era um Escort MK4 com um porta-malas, já com as opções de motor CHT ou AP, e logo na sequência já chegaram os Escorts com motor AP, né? O modelo Guia e XR3. Depois veio o Apollo, que só saiu com motor AP, até por uma questão de mercadologia. Eles quiseram fazer o Apollo um carro com uma identidade Volkswagen, mas é um carro que literalmente tem pouquíssimos detalhes de acabamento diferenciados em relação ao Verona, né? O projeto deles foi lançado a toque de caixa para poder apresentar alguma coisa nova. Teve o projeto Oak Spruce, que gerou a reestilização de Santana, e depois o lançamento do Ford Versailles, e por consequência reestilização da Quantum e lançamento do Ford Royale, que era a perua, né, a versão Station Wagon de 3 portas, que só no final, praticamente no seu último ano de produção, teve a opção de 4 portas, né, igual a Quantum. As ideias mercadológicas da Auto Latina eram boas. Eu acho que realmente foi uma época interessante. Eu acho que esses carros vão ganhar ainda muito valor no mercado de coleção, principalmente os Volkswagen, até mesmo em questões de exportação, né? Porque lá fora não houve esse tipo de mercadoria, vamos dizer assim. São carros até como exóticos, né? Pela questão do desenho. Posso citar até mesmo o caso do Pointer, que eu acho que é um carro estilisticamente muito bem resolvido. Sempre gostei do design do carro. É um carro, andar com ele é uma sensação muito parecida a dirigir os outros Escorts, né? Que é uma boa sensação, que eu gosto muito dos Escorts MK5, por sinal, né? Eu acho um excelente carros. O MK7 é uma evolução melhor ainda, e aí já é Ford, né? Em relação à linha Santana e Versailles, também gosto muito desses carros, sempre foram carros muito confortáveis, muito bons de dirigir, com um acabamento interessante. Eu vi que a Volkswagen naquela época ganhou em termos de qualidade de materiais de acabamento, em alguns casos, e em outros casos não, né? Vamos citar o caso das forrações de porta do Santana, que rasgavam, né? E isso era horrível, porque realmente elas eram feitas de vinil colado na peça, né? Pré-moldada, e com o tempo o vinil encolhia com o calor e começava a rasgar, dar bolhas, enfim. A indústria tem vários exemplos desse tipo de material que acabou sendo mal utilizado, entre aspas, né? Mas são carros que, apesar de alguns detalhes de acabamento, eu ainda acredito que ainda vão valorizar muito no mercado, tá? Eu acho que são carros que vão ganhar muito espaço no mercado ainda de colecionismo. São carros difíceis de arrumar peça, o pessoal me pergunta. Não tem tão mais dificuldade de arrumar peça como qualquer carro fabricado nos anos 90, né? Quem tem um carro desse tem que saber que, se precisar de peças específicas de acabamento, vai ter que procurar na internet, vai ter que procurar em desmanche, sim. Em muitos casos, tem alguns casos que as pessoas até compram outros carros para serem doadores. Isso é uma coisa, um fato comum, né? Para quem gosta de colecionar, enfim. Então, assim, minha vivência com esses carros no período Auto Latina até foi interessante, não foi tão forte quanto os anos 80, quando eles estavam separados, né? Mas foi um período muito fértil em alguns modelos, e eu acho bacana esses carros estarem começando a ganhar força no mercado de colecionismo. Eu acho que eles têm que ganhar mesmo. Os exemplares originais, em ótimo estado de conservação, com um ótimo histórico de manutenção e também histórico de propriedade, tendem a valorizar bastante, né?
E se vocês entrarem na nossa página do Trago Guincho, vocês vão ver ótimas oportunidades ali. Alguns carros até já estão valorizando bastante, né? Tem um exemplo de uma Quantum GLSI cinza cósmico, ano 95, cinza cósmico com interno azul, muito rara, carro de configuração bastante rara. O acabamento desse carro é fantástico, então assim, vale muito a pena, né? Então é isso, pessoal. Se vocês Quero que vocês comentem se vocês têm alguma coisa em relação com o Auto Latino, o que vocês acham, se foi mesmo um engodo, se foi uma coisa muito ruim ou se foi uma coisa que serviu para criar novos produtos, né? Eu vejo pelo lado bom da coisa, né? E vamos nos falando aí. Até o próximo Forrest Buzian contando histórias. Valeu, pessoal.